Escola Bíblica Dominical, a melhor escola do mundo, que prepara não somente para esta vida, como também para a vida eterna. Nesta sequência de lições desse terceiro trimestre do ano de 2012, aonde estamos estudando o tema, o assunto denominado Vencendo as Aflições da Vida, estaremos estudando a lição de número 9, do dia 26 de agosto de 2012, com o tema A Angústia das Dívidas. O texto áureo diz assim: Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Salmos capítulo 128, versículos 1 e 2. A verdade prática: para ter uma vida financeira equilibrada e bem-sucedida, o crente deve administrar seus recursos com sabedoria, prudência e comedimento. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 7 até o 12. A lição, ela contém alguns objetivos. O primeiro é compreender quem é o dono do nosso dinheiro. Segundo, discutir a respeito dos efeitos maléficos do consumismo e das dívidas. E em terceiro, saber que é possível livrar-se das dívidas com sabedoria e planejamento. Na sociedade que nós vivemos nos dias de hoje, é uma sociedade extremamente consumista. As pessoas, elas são valorizadas mais pelo que elas têm do que realmente o que elas são. Se valoriza muito a aparência, e nessa busca desenfreada de buscar um lugar, um espaço nessa sociedade tão consumista, muitas pessoas elas têm entrado por um caminho que por muitas vezes se torna difícil encontrar uma saída, falando na questão da administração financeira. E é sobre isso que nós vamos abordar na lição de hoje, uma lição muito importante, que acreditamos ser de grande valia para um bom número de pessoas que se encontram, como podemos constatar através de pesquisas, em uma situação financeira muito difícil. E será que tem saída? Será que tem um meio de contornar esse quadro? Ou como fazer para que não venhamos a entrar numa situação difícil financeiramente falando? Para isso, nós temos que entender alguns pontos importantes. Primeiro, da nossa lição, quem é o dono do nosso dinheiro. E segundo, falando sobre o consumismo e as dívidas. E por último, é possível livrar-se das dívidas? Quem é o dono do nosso dinheiro? Nós compreendemos pela palavra de Deus que tudo vem de Deus. O Senhor, a Bíblia diz que do Senhor é a prata e o ouro. Então tudo pertence ao Senhor. A nossa vida pertence ao Senhor. O nosso trabalho pertence ao Senhor. O nosso dinheiro pertence ao Senhor. Tudo isso é dádiva de Deus, que Deus proporciona a cada um de nós para que possamos viver a nossa vida aqui nesta terra, aqui neste mundo. Mas é necessário nós entendermos, compreendermos de que Deus, Ele é o dono de tudo, inclusive do nosso dinheiro. E a Bíblia nos traz muitos ensinamentos sobre isso. E na lição, ela nos explica que, em primeira mão, nós devemos trazer ao Senhor a 10ª parte do nosso salário, que nós chamamos de o dízimo, que é 10%
daquilo que nós recebemos, do nosso salário, que nós temos que trazer ao Senhor, entregar a Deus, como reconhecimento de que aquilo que o Senhor nos deu, o dinheiro que Ele nos deu, que Ele nos proporcionou para o sustento, da nossa família, para a manutenção da nossa vida, para o nosso conforto, é bênção do Senhor. E como forma de reconhecimento, nós entregamos ao Senhor a 10ª parte, conforme a palavra de Deus nos faz entender no livro de Provérbios, no capítulo 3 e no versículo 9, que diz assim: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e como promessa, então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. Então é promessa do Senhor, e nós devemos reconhecer como forma de engrandecer a Deus, de que o nosso salário, o nosso dinheiro é dádiva do Senhor, é bênção de Deus, e devemos lhe entregar a 10ª parte. Segundo ponto, é necessário que nós tenhamos uma disciplina financeira, pois de nada adiantaria nós entregarmos a 10ª parte ao Senhor como um reconhecimento e nós não fazemos a nossa parte, que é administrar aquilo que nós ganhamos, e administrar com sabedoria, pois a questão financeira, no que tange a parte administrativa, ela exige muita sabedoria, porque caso isso não aconteça, podemos cair em laços, em armadilhas, que nós veremos na sequência desta lição. Então devemos ter disciplina na questão dos nossos gastos financeiros, como gastar, onde gastar, de que forma gastar e em que gastar, porque a Bíblia nos fala no livro do profeta Isaías, no capítulo 55 e no versículo 2, o seguinte: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Isaías, capítulo 55 e versículo 2. Então, aqui o profeta está nos advertindo, dizendo que nós não devemos gastar o nosso dinheiro em coisas desnecessárias que só vão trazer angústias depois para nós. Então, é uma advertência que ele nos faz, tá? A não gastar o nosso dinheiro em coisas desnecessárias que, como consequências, trarão angústias para a nossa vida. Diz a lição aqui que isso não significa que você não possa vestir-se bem ou adquirir bens materiais. É importante nós entendermos este fato. Deus, Ele não condena nós adquirirmos bens materiais. Deus não condena uma pessoa em vestir-se bem. A Bíblia não condena nada disso. O que a Bíblia nos adverte é que nós venhamos ter o equilíbrio. O equilíbrio. Em todas as áreas da nossa vida, nós temos que ser equilibrados. Temos que manter o equilíbrio. Inclusive na questão financeira, para que depois não venha nos trazer tristeza, não venha nos trazer desconfortos, não venha nos trazer angústias, muitos males que poderão acompanhar. Então é importante, na questão da disciplina, da nossa disciplina financeira, é que nós tenhamos, né, um orçamento, tenhamos um elaborado, aquilo que nós gastamos, as nossas necessidades principais, tudo baseado dentro de um parâmetro de um ganho. Temos que ter noção quanto nós ganhamos e também saber aonde nós gastamos, em que nós gastamos. E quando nós vamos adquirir um bem, que muitas vezes exige que nós façamos financiamento, algumas prestações, ter consciência de que se nós vamos conseguir ou não honrar aquele compromisso assumido. Então isso é questão de disciplina, ter o autocontrole. Não devemos
ser consumistas desenfreados. Desejar, 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 querer, querer ter algo que no momento não está em nossas condições. Para que isso não venha nos trazer tropeços, não venha nos trazer algumas coisas desagradáveis na nossa vida, que nós sabemos que a dívida, ela traz sobre a vida de uma pessoa. Então devemos ter cuidado, não devemos, a Bíblia também nos adverte sobre não sermos cobiçosos, a torpe ganância de querer ter tudo aquilo que nós desejamos. Porque hoje em dia, as facilidades de consumo, elas são muito grandes. Com pouco dinheiro se consegue muitas coisas e depois se financia e se vê o que acontece. Não é o correto. Por isso que nós temos que ter disciplina, equilíbrio, ter o controle dos nossos gastos e cuidado com a cobiça, de querer ter aquilo que nós não podemos ter na situação atual que nós vivemos, dentro do parâmetro dos nossos ganhos. A palavra de Deus, ela condena a ambição. A palavra de Deus, ela condena, porque elas são perigosas e fatais. O consumismo e as dívidas. Os males do consumo inconsciente. Em uma recente pesquisa feita no estado do Rio Grande do Sul, se chegou à seguinte conclusão: as pessoas têm contraído dívidas e muitas delas ido para os órgãos de proteção ao crédito, como SPC e Serasa, em primeiro lugar, pelo consumo de roupas. Em segundo lugar, pelos financiamentos. E dentro do consumo de roupas, um grande vilão entra em cena, que é o cartão de crédito. Devemos tomar muito cuidado com o nosso cartão de crédito, porque ele torna de uma forma bem fácil e simplificada nós adquirirmos aquilo que nós desejamos. A questão é que no final do mês vem a fatura. E se nós não mantermos o equilíbrio, o bom senso, dentro daquilo que nós ganhamos e dentro daquilo que nós podemos pagar, consequentemente vamos entrar em apuros e muitas vezes até nos tornamos impossibilitados de honrar os nossos compromissos. E note essa pesquisa, ela é muito importante porque ela está abordando um assunto que não é de primeira necessidade e que tem levado muitas pessoas ao endividamento. Consumo de roupas. Muitas pessoas querem ter a melhor roupa, a roupa mais cara, a roupa de marca, muitas vezes sem a necessidade de adquirir no momento, mas como vivemos numa sociedade consumista, então as pessoas se tornam impulsionadas a adquirir este bem sem que haja a necessidade. Então essa pesquisa, ela comprova, ela aponta que o maior índice de endividamento, em primeiro lugar, está no consumo de roupas via cartão de crédito. E em segundo lugar, financiamentos. E quando se fala em financiamento, ela também destaca o financiamento principalmente de automóveis, que hoje se adquire um automóvel a longas prestações, a longo prazo, e às vezes com uma prestação até com um custo razoavelmente dentro de um padrão cabível dentro do nosso orçamento, mas infelizmente muitas pessoas acabam entrando por este caminho e depois não conseguindo honrar o seu compromisso. Por quê? Porque muitas vezes não se faz o cálculo de quanto esta pessoa vai gastar adquirindo este bem. Às vezes a pessoa planeja adquirir um automóvel, por exemplo. Ela vai na concessionária, dentro do seu orçamento, divide o valor das prestações na qual ela pode pagar, mas esquece que aquele carro ele vai ter manutenção, como o imposto,
como desgaste do carro, combustível e outras coisas que vão agregando quando se adquire um automóvel. Então, se ela fez um planejamento para pagar a prestação daquele veículo e esqueceu de fazer o planejamento do custo adicional que este veículo terá, consequentemente também entrará em apuros. Então é importante nós estarmos atentos, termos sabedoria no que tange ao consumismo e, consequentemente, contrairmos dívidas que vão nos deixar em aperto, vão nos deixar em apuro. Não podemos adquirir aquilo que nós não poderemos pagar. E também devemos agir, esse é um ponto muito importante salientarmos, agir com integridade, fugir da corrupção, que é um outro mal, uma outra cilada. Nesse desejo desenfreado do consumismo, de querer ter a qualquer custo, muitas pessoas elas entram por um caminho totalmente reprovado pela palavra de Deus. E a Bíblia, ela também nos adverte, porque a Bíblia é maravilhosa, ela tem resposta para todas as coisas na nossa vida. A Bíblia nos adverte sobre a corrupção. Não devemos aceitar suborno, não devemos fazer práticas ilícitas a fim de adquirir um dinheiro para conquistar aquilo que nós objetivamos, algum sonho, algum consumo que temos. Então a Bíblia condena, inclusive João Batista, ele fala sobre isso, que o soldado ele não deveria aceitar suborno. E aplicando para os dias de hoje, trazendo para a questão da corrupção, também não devemos usar de práticas ilícitas, ilegais, para adquirir o dinheiro, para conquistarmos os nossos bens. Então, muitas pessoas, no desejo desenfreado de ter o que não pode, faz o que não deve. É possível livrar-se das dívidas? Diz o terceiro tópico desta lição. Como já frisamos, aqui diz no primeiro ponto, cuidado com o seu cartão de crédito ou com o cheque especial. Nós sabemos que o juro destes dois itens, cartão de crédito e cheque especial, são juros muito altos, que quando a pessoa não consegue honrar os seus compromissos, vai refinanciando, e o valor dessa dívida ela vai multiplicando-se assustadoramente. É importante, por isso a importância do planejamento. Mas é possível livrar-se das dívidas? Sim,